Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao Toma Cuidado, nosso quadro de saúde do Jornal para Criança Bom Dia Kids, com o patrocínio da Unimed Goiânia. Aqui a gente fala de saúde, prevenção e cuidado de um jeito muito simples e divertido, informação de qualidade para as famílias e principalmente para as crianças. Eu sou Patrícia Bringel, jornalista, mas vocês sabem que eu não faço nada sozinha, então já está aqui o meu time de repórteres mirins hoje, muito bem acompanhada da Yasmin. Tudo bem, Yasmin? Boa tarde, Patrícia. Tudo Tudo bem? bem? Que prazer ter você aqui. Obrigada, O viu? prazer é todo meu. Estou Ah, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, com o Dr. Leonardo, com o seu filho. ai, tudo em família aqui hoje, hein? Para a gente tratar de um tema muito importante, que é a saúde ocular na infância. Ela já adiantou, então eu apresento aqui o meu repórter mirim de hoje. Olha que honra receber o filhote. Tudo bem, Eduardo? Muito, Tudo certo? muito melhor do que nunca. Melhor do que nunca, é isso aí. E nós estamos recebendo hoje o doutor Leonardo Reis, que é oftalmologista, é doutor em ciências da saúde, tem mais de 20 anos aí de experiência de consultório e muitos atendimentos também realizados às crianças. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Também cooperado da Unimed, atende pela Unimed Goiânia aqui no Hospital Ver. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui no Bom Dia Kids, agradecer ao convite, agradecer também à Unimed pelo apoio e estou à disposição para esclarecimentos das perguntas que a Yasmin e o Eduardo fizerem. É isso aí. Hoje nós vamos dar total prioridade para esses repórteres mirins aqui, tirarem todas as dúvidas. Eu já começo com a pergunta da Yasmin, pode ser, Yasmin? Então vamos lá. Doutor, como que os pais e professores podem perceber que a criança começou a ter problema de visões? Bom, os professores normalmente encaminham as crianças por problema de aprendizado ou por dificuldade de enxergar no quadro, então são alguns sinais de alerta, né? Mas antes disso, os pais precisam ficar atentos, porque antes mesmo de iniciar as atividades escolares, as crianças já podem ter alguns sinais de baixa acuidade visual, como, por exemplo, cair, tropeçar muito, pode ser um sinal de que não está enxergando, né, os próprios passos, a dificuldade de reconhecer objetos. Então, é importante os pais antes mesmo das crianças começarem a ir para a escola, né, iniciarem na atividade escolar, estarem atentos à visão das criancinhas. Agora, na sala de aula tem aquele típico, não estou enxergando o que está no quadro, né? Isso aí é um sinal de quê? Normalmente não está enxergando de longe, pode ser um sinal de miopia, de astigmatismo ou, eventualmente, até doenças mais sérias, né? Doenças das estruturas oculares internas, da retina, do cristalino, da córnea. Então, por isso é importante fazer uma visita ao médico oftalmologista para que coisas mais graves possam ser descartadas e verificar se o problema é só o grau mesmo, né? Só a necessidade de um óculos. Ô, Yasmin, agora com você não foi problema no quadro, foi outro, né? Qual que foi? A minha visão estava doendo muito quando eu olhava para os lados, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Aí eu reclamei para minha mãe. Aí a gente esperou, aí deu uma semana, aí minha cabeça começou a doer muito. Nós fomos no oftalmologista. Aí eles falaram que eu estava mesmo com problema de visão e eu comecei a usar óculos. Muito bem, não é uma coisa comum, né? A, a dor, a movimentação do olho nas crianças que têm algum grau. Mas pode acontecer, né? É um sintoma que eventualmente pode acontecer e, como eu disse, é importante descartar coisas mais sérias, né? Porque no seu caso, você fez o óculos, melhorou a dor, melhorou para enxergar também? Então, aí já resolveu só com o óculos, né? E a dor de cabeça sumiu? Sumiu. O
O grau foi quanto no seu óculos, você lembra? Não lembro mais. Às vezes nem é tanto grau, né, é uma correção mínima que o óculos ali já resolve, não é isso? É. É, e você já não teve mais dor de cabeça. Não. E aí é que entra também uma questão, né, às vezes, essa dificuldade de enxergar causa uma dificuldade de aprendizado, às vezes deixa a criança com uma ansiedade por não estar conseguindo acompanhar e tudo pode ser uma questão de visão, né, doutor? Sim, ela citou um outro sintoma que é frequente, que é a dor de cabeça, porque quando a criança tem, por exemplo, uma hipermetropia e ela precisa focar, né, fazer a focalização do olho, a acomodação, normalmente ela vai, nesse esforço acomodativo, ela vai ter no final do dia dor de cabeça. É um sintoma também importante, né, a dor de cabeça. E tanto é que ela melhorou esse sintoma de dor de cabeça. Mas às vezes pequenos graus, né, podem ocasionar sim sintomas. Podem ocasionar, principalmente se for dificuldade de longe, a miopia, né? Aí a criança aperta muito o olho para poder enxergar de longe. E no caso da hipermetropia, aí quando é uma hipermetropia muito alta, ela pode também ter o sintoma de fadiga, né? Cansaço visual. Vez do Eduardo, né, Eduardo? E aí? O que que você vai perguntar pro papai? Eu não vou começar com uma pergunta. Eu vou começar falando que a última unidade que eu aprendi ciências na escola foi a visão. E existem em diversas partes do seu olho que requerem para você ter essa habilidade de enxergar as coisas. Como as lentes que tem no seu olho. Naturalmente, isso daqui é uma das coisas necessárias para ter esse comportamento da visão normal. Mas existem diversas coisas que podem acontecer para evitar que você tenha a visão comum. Como, por exemplo, o que o meu pai acabou de falar. Uhum, faz sentido. E aí, você está falando das lentes naturais, são o quê? O que que ele está querendo dizer? Explica melhor. O que o Eduardo falou tem no olho como lente, funciona como lente a córnea, que é a primeira interface, é a primeira estrutura do olho a filtrar e transmitir, né, o raio luminoso, é a córnea. E depois, dentro do olho, existe uma outra lente, propriamente dita, que é o cristalino. O cristalino também funciona como uma lente dentro do olho. Quando esse cristalino para de funcionar, depois dos 40 anos, a pessoa começa a ter dificuldade para perto. E quando esse cristalino ele fica embaçado, ele começa a se opacificar, é o que a gente chama de catarata. E a pessoa também vai ter dificuldade de enxergar, tanto para longe quanto para perto, por causa do embaçamento do cristalino, e aí não se resolve com óculos, se resolve com cirurgia. Você tira o cristalino opaco, embaçado, né, sujo, e troca por uma lente intraocular artificial. Mas a catarata já é mais adultos para idosos, ou também pode acontecer com crianças? A catarata normalmente se dá em idosos, que a gente chama de catarata senil, mas ela pode ser causada também por outras situações, como, por exemplo, o uso de medicação, uso de corticoides e outras medicações, que aí nós vamos ter uma catarata induzida por uso de medicação, ou uma catarata traumática, né? Uma catarata por uma pancada, um trauma. Então nós vamos ter uma opacificação do cristalino por um trauma. Ou outras doenças, né, genéticas que podem dar, inclusive, a catarata congênita. A criança já nascer com catarata. A situação rara, graças a Deus, mas quando acontece, e hoje, por coincidência, atendi um paciente que teve catarata congênita, foi operado,
né, já está com 5 anos e agora a gente pensa em colocar no lugar a lente dentro do olho, porque nós só tiramos o cristalino e não colocamos, na época que era recém-nascido, uma lente intraocular, porque além desse olho ser muito pequenininho, a criança, né, um recém-nascido, também acaba desenvolvendo depois um grau, né? Então não dá para a gente calcular, prever com muita precisão qual vai ser o grau da lente que nós vamos colocar no olho desse recém-nascido. Aí, no caso, começa com óculos, até esse grau estabilizar e depois essa lente intraocular. Mas você falou no ponto aí de já identificar recém-nascido. E aí a gente já vem para o teste do olhinho, né, Eduardo? Sim. O cristalino e a córnea são as duas lentes do olho, não é? Sim. O cristalino ou a córnea, que é o da pontinha do olho? A córnea é da parte mais de fora do olho. O cristalino fica interna. dentro do olho. Sim, O cristalino é a interna, não é? sim. Quando essa lente embaixo, tem que substituir por uma artificial. Existem diversas doenças que podem causar isso. Por exemplo, na língua inglesa, uma das se chama blindness, ou cego. Nasce já não vendo as coisas. Ou pode pegar isso e arranjar Me melhorar e ter de meio a prevenção, o cuidado. Mas a gente está falando do teste do olhinho, certo? Você sabia que é feito o teste do olhinho na maternidade? Sim. Como que funciona esse teste, doutor Leonardo? Bom, o teste do olhinho, para nós, seria o primeiro exame oftalmológico, né? Não é um teste específico. É uma consulta oftalmológica do recém-nascido, em que nós vamos fazer a biomicroscopia, vamos fazer o mapeamento de retina, que é todo o exame do fundo do olho, do nervo óptico, da retina, para identificar, principalmente em recém-nascidos prematuros, se há indícios de retinopatia da prematuridade e outras doenças congênitas que podem acontecer em qualquer recém-nascido. Doenças que podem ser genéticas ou não, doenças decorrentes de malformação durante o desenvolvimento no útero. Então, nós temos que descartar as doenças congênitas como catarata congênita, eventualmente o glaucoma congênito, alterações, malformações na córnea, na íris. Então, o teste do olhinho, ele é um exame completo do recém-nascido. Ele não é só aquele teste do reflexo vermelho para ver se o reflexo do fundo do olho está normal. Não, o teste do olhinho no oftalmologista, ele é um exame completo, inclusive para verificar se esse recém-nascido já tem algum grau importante, né? Porque em alguns casos você vê recém-nascidos, crianças de 1 ano ou até menos, né? Até antes de 1 ano, com algum grau importante. E é no oftalmologista mesmo, não é nem na maternidade. É um exame completo que o recém-nascido tem que ser levado no consultório oftalmológico para fazer esse exame, certo? onde cada uma das áreas lá do olho é especializada com cada uma das doenças que podem ocorrer nesse estado. Por exemplo, se nasce cego, igual uma das opções. Se ele tem no inglês color blindness, ele não pode ver uma cor ou ver uma cor, tipo, ele vê o objeto é vermelho, mas ele vê outra cor. Qual que é o nome dessa? Color blindness. A cegueira para cores normalmente é o daltonismo, né? Que é uma confusão para as cores verde e vermelho. Então, é uma alteração genética que acomete os fotorreceptores para as cores vermelho e verde. Problema grande no semáforo, né? Mas ela é um espectro, né, que
vai desde uma confusão leve até a falta de percepção completa do verde ou do vermelho. Uma pergunta, Yasmin. Doutor, é verdade que mexer em telas, tablets afeta a visão? Sim, está comprovado que o uso exagerado de telas, né, tablets, celulares e o próprio computador, e quanto mais perto, pior, está associado pelo menos a uma situação que é o desenvolvimento da miopia. Então, quanto mais a gente usa tela, está comprovado que a chance de você desenvolver miopia é maior. Além de outras situações, né, que as telas podem acabar perturbando até a cabecinha das crianças, né? E muitas ficam ali até antes de dormir. Essa luz ali, incidente no olho, o que que causa? O excesso de luz, principalmente luz azul, ele vai retardar o sono, né? Então, se a criança fica, viu, Eduardo? Se a criança fica na tela à noite, ela vai perder o sono. E perdendo o sono, vai dormir tarde, vai, Acorda cansado? vai ter um sono ruim, vai acordar exatamente cansado e depois vai atrasar para a escola, vai ter baixo rendimento na escola. Então, é preciso ter uma boa noite de sono para que você possa ter um desenvolvimento escolar bacana. Se você não tem uma boa noite de sono, você vai estar cansado para ir para a escola e uma das principais causas disso é você ficar no celular até mais tarde. Quanto tempo de tela? Ou criança não deve ser exposto à tela de jeito nenhum? Como é que é isso? O mínimo possível. Tem tabela que mostra aí, por exemplo, criança menor do que 3 anos, não mais do que 30 minutos, 5 anos, não mais do que 1 hora, 7 anos, não mais do que 2 horas por dia. Então, existe uma tabela, né, que prevê isso aí. Mas, infelizmente, hoje, porque muitas atividades, né, por exemplo, os aplicativos de ensino de línguas, por exemplo, acabam sendo no celular. Então, Muita demanda da escola hoje é no celular também, né? é difícil a gente evitar, né? Quanto tempo vocês passam? Vamos ouvir os meninos aí. Eu passo o mínimo possível no Árvore e no Matchfic, São que no Duolingo aplicativos de conteúdo da de escola. escola. E você, Yasmin? De manhã não posso mexer, porque eu tenho que fazer minhas obrigações, eu ajudo a minha mãe. Aí eu vou pra escola, quando eu volto, eu vou brincar, mas quando eu não brinco, eu fico no telefone. Então é no máximo 2 horas. Não passa disso. É. Eu Vocês passo, estão com 10 anos, né? eu passo no máximo 10 minutos. Nunca passei Mas de 10 minutos. televisão também, né? Televisão também não é tão bom, né? Ficar tanto Igualmente. tempo na televisão. Porque tem uma outra questão que fala que até o ar livre, essa brincadeira ao ar livre, ela também é boa para a visão, não é isso? Tem. Brincar ao ar livre é uma prevenção para o desenvolvimento de problemas na visão, como a miopia. Então, quanto mais você fica ao ar livre e menos forçando para perto, você propicia um desenvolvimento melhor da visão com menos risco de desenvolver miopia, por exemplo. Isso aí também é bastante comprovado. Então, a gente incentiva as crianças a brincarem na quadra, brincar no parque, brincar no campo, né? No parquinho, para que você possa treinar a sua visão de longe, né? Como é que você vai treinar a sua visão de longe só na tela e dentro do seu quarto, né? Dentro de casa? Você precisa treinar a visão de longe, para que quando você for dirigir, você tenha boa visão para longe. Faz muito sentido. Fala, Dudu. Enquanto estávamos falando de ceguês, eis de cores, esqueci o que eu ia falar. Então, tanto tempo. Faz uma pergunta. Faz a sua pergunta. Continua aí no que eu vou lembrar. Ai, tem alguma pergunta? Pode ir. Doutor, é verdade que aquilo que as nossas avós
fala que quando tem uma formiguinha no meio de alguma coisa, faz bem pra vista? Não, eu acho que isso aí é uma lenda, viu? Não tá. De quê, formiguinha? Se você comer formiga, você fica com a visão melhor, né? Formiga é bom para as vistas. Não, formiga não é bom para as vistas. Lenda. Agora, se você enxergou a formiga, é porque você tá com a vista boa, né? Vai ver que começou daí, né? Ó, tá com a vista boa, tá chegando a formiguinha no pote de açúcar. No meio daquelas açúcar pequenininha, né? E de quanto em quanto tempo a criança deve ir ao oftalmologista? Como que é isso? A gente já falou do teste do olhinho, que é para o recém-nascido. E aí, qual que é realmente a conduta dos pais, né, de criança? É anual? Como é que é? Sim, anual. Eu lembrei de uma coisa que você falou da formiga, é porque tamanduá não usa óculos, né? E tamanduá come formiga, então provavelmente a formiga É o é jeito própria que ele visão. enxerga. É bom de vista, então, tá doar, é isso? A consulta, normalmente, se o recém-nascido, a criança, não tem nenhum problema, na minha conduta eu avalio pelo menos de 2 em 2 anos. Tá? De 2 em 2 anos seria um prazo bom, pelo menos. Agora, se tem algum problema, uso de óculos, né? Algum defeito de córnea, alguma outra situação mais complexa, aí vai depender. Pode ser anual, pode ser de 6 em 6 meses. Pode dizer, Eduardo. Acabei de lembrar o que eu ia falar. A sobre ceguez colorida. Qual a porcentagem de meninos e meninas que pegam essa doença? A porcentagem. Boa pergunta. A porcentagem de meninas é quase zero, porque o daltonismo, ele é uma doença ocular praticamente só de homens, porque ele está no cromossomo X. Então, para a menina ter daltonismo, ela precisaria ter os 2 cromossomos X alterados, o que é raríssimo, eu nunca vi. Agora, a porcentagem para homens, em torno de 1%. 1% dos homens, ou um pouco menos, tem o cromossomo, um cromossomo, né, o cromossomo X, para daltonismo. Vocês já viram que tem gente que tira foto, quando bate a foto o olho fica vermelho ou fica branco com flash, Eu já vi Parecendo o olho de gato. olho de gato. Eu já vi o seu olho vermelho numa foto lá na Disney, dentro da boca do tubarão. Ficou bem vermelho. É sinal de alguma coisa? Alguma doença? Ficou tão vermelho quanto seu vestido. É isso aí. O olho vermelho, o reflexo vermelho lá do fundo do olho, é normal. Ele é o reflexo, né? A imagem da retina. Porque lá no nosso olho, a retina ela é toda cheia de vasos. Então ela é avermelhada, né? Por isso, quando bate uma luz muito forte, o reflexo lá no fundo do olho que a gente vê é vermelho. Agora, se há uma alteração desse reflexo, isso é uma causa frequente de consulta, né? Quando está meio branco, aí a mãe leva Preocupada. preocupada com o reflexo branco do olho. E é de se preocupar mesmo, porque algumas doenças, e mesmo doenças graves, podem começar com um simples reflexo branco no olho. Como que, por exemplo, a menina do Thiago Leifert, né, do jornalista, retinoblastoma é um desses. Sim, o retinoblastoma é um tumor dentro do olho que pode ter como primeiro sinal um reflexo branco. Então, bate a foto, tá aquele branco lá no fundo do olho ao invés de ser vermelho. E aí tem todo um tratamento e tudo mais, né? É bem complicado. Um Bem complexo. tratamento oncológico, né? Precisa fazer esse acompanhamento não só com o oftalmologista vai precisar também de um médico oncologista, porque
Hoje, boa parte do tratamento é com remédio. Pode falar, Eduardo. E por volta de quantas doenças oculares podem acontecer? Boa pergunta também. E não tem nada combinado aqui, né? Ele tá tirando da cabeça Tá dele. tirando total da cabeça dele. Dizem Esse que, Eduardo. dizem que pode ter mais de 3.000 doenças no olho. E tem uma grande pergunta que eu nunca fiz antes. Existe um ser humano que pode ter duas doenças gravíssimas ao mesmo tempo no olho? Tipo ceguez de cores e mais uma. Sim, é frequente. Então, a pessoa pode ter uma cegueira para cores e pode ter um glaucoma, né? Pode ter um descolamento de retina, né? E só para entender, o que é um descoloramento de retina? O descolamento da retina é a parte lá do olho, aquela que dá o reflexo vermelho, ela se descola do olho e a pessoa perde a visão. Então, é um acontecimento grave, precisa ir com urgência. Tem que evitar muitos traumas. A gente fala, cuidado com o olho, né? Porque um trauma no olho, uma perfuração, é tudo muito grave. Os acidentes, né? Até é bom falar um pouquinho disso. Toma cuidado. Quando tem um descolamento da retina e pode acontecer por trauma, alguma pancada no olho, né, uma bolada, precisa ter bastante cuidado. E quando tiver algum trauma, precisa correr no médico especialista para verificar se não teve nenhum dano na retina, né? Isso aí é muito importante. O Procurar trauma, uma emergência oftalmológica. Teve qualquer trauma, já procurar emergência. A Yasmin tá na frente aqui, Eduardo. Doutor, eu tenho um relato. um relato de caso. É. Quando eu era bem pequenininha, eu coçava muito, muito o olho. E minha mãe falava que não era pra mim coçar, mas às vezes, né, vencia, era mais forte. Aí eu cocei muito, muito meu olho. E aí a gente teve que ir pro médico. Afetou a minha visão e eu fiquei com uma mancha no olho. Olha só. Machucou a minha córnea. E aí a gente começou a fazer o tratamento e eu melhorei. Foi nesse olho aqui. Exatamente. Se você coça o olho, você vai danificar a córnea, né? Vai machucar a córnea. E se isso é frequente, você pode desenvolver Este Al- hábito. se tiver esse hábito de coçar o olho, você pode desenvolver alterações na córnea definitivas que não voltam. Então, é muito complicado, né? Evitar coçar o olho de toda forma. E se essa coceira for algo muito forte, né? Precisa usar colírio para evitar a coceira, que são os colírios antialérgicos. E além disso, pode até contaminar mesmo, né? Ficar coçando desse jeito, além de machucar a córnea. E hoje tá tudo bem com o seu olho? Tá. Melhorou, graças a Deus, né? Fala, Eduardo. Ó, em todo olho já apareceu remela, não? Nem sempre. Muitos olhos já foram afetados por remela, mas existe tipos de remela que definem em qual é a doença no olho. Muito boa também, sim. Pelo tipo de remela ou secreção, dá para a gente ir numa linha de investigação. Se é uma infecção por vírus, se é uma infecção por bactéria, se é uma infecção por fungo, ou se é uma inflamação alérgica. Então, pelo tipo da remela, da secreção, dá para a gente imaginar, já dá para a gente prever qual vai ser o tipo de doença. E ainda tem aquela conjuntivite que é terrível, né? Que comete muitas crianças, né, doutor Leonardo? Conjuntivite é uma causa também bastante frequente, né? O paciente às vezes chega lá, está com conjuntivite e pergunta, mas está dando conjuntivite? Eu respondo, para nós aqui todo dia é dia de conjuntivite, porque sempre tem um paciente com conjuntivite, sempre tem. E aí, tem gente que tá com conjuntivite e vai para a escola. Ou continua ali naquele hábito ali social normal. O que que é indicado até para as famílias, para as crianças, né?
tá com a conjuntivite, tá com a remela, procura o oftalmologista imediato e evitar também, né? Me parece mais sensato. Pelo menos voltar para a escola depois de começar o tratamento, né? Então começa o tratamento, 2 dias, depois que já tiver começado o tratamento, aí volta para a escola, mas antes de começar o tratamento, a pessoa suspeitou que tem conjuntivite, vai no médico primeiro, o médico vai orientar quando é que pode voltar para a escola. Porque passa, para criança passa muito rápido, né? O contágio é muito rápido, né? E estrabismo, né? Doutor Leonardo faz muita cirurgia em criança e também correção de estrabismo. E é um alerta muito grande para os pais, né? Porque mexe muito com a autoestima das crianças, esse olhar torto, né, doutor? Sim, estrabismo é uma das doenças estigmatizantes que tem, né? Justamente porque causa uma alteração estética, né? E as crianças acabam sofrendo um pouco de bullying. Então, os pais procuram muito para que a gente possa corrigir o desvio do olho, né? O olho torto, o olho vesgo. E é uma das cirurgias mais bacanas de fazer, na minha opinião. E quando temos um resultado satisfatório, né? Quando o olho fica bem alinhado, é muito gratificante. É uma das cirurgias mais gratificantes que tem, porque você, Pode voltar a olhar direito de novo, reto. sim, além de melhorar a visão, né? Enxergando com os 2 olhos, Não fica com o olho de camaleão que move um para um lado e outro para o outro. exatamente, olho de camaleão. E melhora a autoestima da criança, muda a vida da criança, né? Sim, Muda muda a vida. completamente a Agora, tem parte gente do que não olho. precisa de cirurgia, Precisa de tratamento. seria o quê? Alguns casos de estrabismo nós vamos tratar com óculos, né? Quando é um estrabismo que é causado pelo grau, e alguns a gente não vai tratar também, a gente vai só ocluir, tampar o olho e esperar a natureza agir. Então, tudo tem que ser observado. São alterações, né, que a mãe, antes intervir ali, vai fazer mais diferença. Como que é feita a cirurgia? A cirurgia do estrabismo, ela é feita nos músculos. O músculo, o olho tem 6 músculos que fazem a movimentação. Então aí nós temos que identificar qual músculo que está mais forte, qual músculo que está mais fraco, né, mais E os atrofiado. outros 4 no caminho. E aí a gente vai enfraquecer o músculo, né, soltar ele e amarrar mais atrás, ou fortalecer ele, né, diminuindo o seu tamanho. Você deixaria aí para as mães de lembrete, realmente, assim, o que que é mais importante, o que que de atenção mesmo à saúde das crianças? Então, é fundamental a consulta com o oftalmologista desde os primeiros dias, desde o nascimento, né, o teste do olhinho e o acompanhamento. Isso deve ser feito a critério do médico especialista, né? No meu caso, eu acompanho quando está tudo bem, de 2 em 2 anos pelo menos, e as prevenções, né? Isso aí é fundamental para que a criança desenvolva uma boa visão e, eventualmente, faça a prevenção de outros males que podem acometer a saúde visual. Muito obrigada, doutor Leonardo, por essa entrevista, por esse bate-papo. Foi muito bom, muito esclarecedor. A gente viu aí muitos sinais, né, de alerta para os pais, para as mães, para as crianças ficarem muito atentos. Às vezes está vendo um caderno aí muito borrado, está tendo uma dificuldade de copiar uma matéria do quadro, né? Fala com a mamãe, o papai. Realmente, essa consulta ao oftalmologista é muito importante e tem que virar rotina para a gente garantir aí uma saúde, né? Anualmente já é obrigatório ter essa experiência para ver se tem algum problema, algum um negócio, alguma doença, algum sei lá o quê. Isso. Para saber se tá acontecendo alguma coisa dentro da sua cabeça que possa afetar o seu corpo inteiro ou até mesmo dias futuros.
prevenção, né, Eduardo? Eduardo é um mini especialista aqui. Prevenir. E isso de qualquer forma possível. É. E se tiver duas formas, a menos dolorosa é a melhor. Exato, muito melhor do que remediar, né? Depois a gente prevenir e agir com antecedência. Muito obrigada, Eduardo, pela sua presença aqui. Mamãe ficou muito feliz. Você trouxe muitos questionamentos muito importantes aí e nada combinado, hein, gente? Ele não deixou nem eu explicar direito qual era o assunto de hoje e deixou com ele. Muito obrigada, viu? Você gostou de participar? Sim. O que você achou? Muito bacana. Foi a melhor entrevista que eu já fiz. Olha só. As outras eu achei meio entediante. Ele gosta de papo longo, gente. Muito obrigada também, Yasmin, pela sua presença. Você é uma querida, viu? Foi muito legal. Isso. A tia teve com ela numa outra entrevista, na escola dela. Eu fiquei muito feliz de encontrar você lá, ver tanto que você é comunicativa, né? E eu desejo tudo de melhor para você, viu? Para você também, Patrícia, muito obrigada. Hoje eu gostei muito da entrevista com o senhor, doutor, com você, Eduardo, principalmente com você, tia. Eu gostei muito da nossa conversa. Minha primeira vez aqui, mas eu gostei bastante. O que você mais gostou desse bate-papo? O que você aprendeu aí que ficou na sua cabecinha? Eu gostei de tudo, mas o que eu mais gostei foi da explicação do extrativismo. Estrabismo do olhinho torto. Gostou? Muito legal. Obrigada, viu? Muito obrigada. Gente, então esse é o nosso quadro Toma Cuidado, do Jornal para Criança Bom Dia Kids, com o apoio da Unimed Goiânia. Hoje recebemos aqui o Dr. Leonardo Reis, falando sobre saúde ocular na infância, com a participação do Eduardo e da Yasmin. Para ver o programa completo, vocês já sabem, é só correr na nossa página do YouTube Bom Dia Kids e também acompanhar o nosso Instagram. Fiquem sempre ligados, porque aqui tem muita dica de prevenção e cuidado para a família inteira. Prazer estar com vocês, a gente se vê. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Vamos dar um tchau aí. Tchau. Até mais.